Olá amantes de terror, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos conferir umas das melhores histórias de terror. Se prepare que a história irá dar muito medo, então já deixa o like nesse vídeo. Agora fiquem com a história. O delírio do ar. Aqui temos outra pessoa com distúrbios mentais. No entanto, essa é interessante, disse-me o diretor do hospital psiquiátrico depois da visita angustiante à ala feminina. Essa pessoa é uma louca que contrasta perfeitamente com as infelizes que acabamos de ver, aquelas que se agarram aos visitantes com riso cínico. E leve em consideração que essa louca está apaixonada. Apaixonada até a loucura. Ela fala apenas do seu noivo. Porém, desde que ela foi internada, o pobre rapaz nunca a visitou. Suponho que o amor foi suprimido, acredito. Caso contrário, essa jovem estaria perfeitamente lúcida. É verdade que muitas pessoas comuns passam pelo mesmo. A paixão é talvez uma forma transitória de alienação mental desde que nos civilizamos. Não, retruquei. São na antiguidade que encontramos os casos característicos de paixão, Fedra, Mirra, Hiro e Leandro. Mas mesmo naquela época, a humanidade já estava civilizada. Eu me refiro a tempos mais primitivos. Quem sabe, contestei, o que ocorria naquelas épocas, das quais não temos testemunhos ou documentos. É inegável que o intenso sofrimento por questões sentimentais é um dos tristes privilégios da humanidade, um sinal de nobreza e punição ao mesmo tempo. Podemos ver essa jovem? Vamos vê-la. Mas antes, vou compartilhar com você alguns antecedentes. Essa é uma jovem bem educada, filha de um funcionário, que ficou órfã de pai e mãe e teve que trabalhar para se sustentar. Seu nome é, se bem me lembro, Cecília Boorques. Ela tentou dar aulas de piano, mas não era exatamente uma professora, e não teve sucesso nessa área. Ela tentou ser dama de companhia, mas em todos os lugares disseram que preferiam moças francesas ou inglesas, com quem se aprende e sabe-se lá o que. Então, a jovem se dedicou à costura e conseguiu se sustentar dessa forma. Dizem que ela tem habilidade e graça com roupas femininas. As clientes a disputavam e sempre elogiavam seu comportamento. Então, ela conheceu um namorado, o filho do médico Gandia, um rapaz bonito, um tanto perdido. Foi um romance intenso, uma novela em ação. Segundo consta, o rapaz queria levar a história ao último capítulo, mas ela se defendia. Essa defesa tem muito mérito porque, como eu disse antes, e os fatos demonstraram, ela estava completamente subjugada pelo domínio de uma ilusão amorosa fervorosa. Um dos sinais que caracteriza o poder dessa ilusão é o efeito extraordinário, completamente desproporcional à sua causa, que uma palavra ou frase dita pela pessoa amada pode ter. É como se fosse uma palavra do Evangelho, gravada indelevelmente nas profundezas da mente, e às vezes, todo o conteúdo da existência humana deriva dessa palavra. Essa é a estranha influência psíquica que a paixão exerce. O namorado de Cecília, após as cenas em que ele pedia o que ela negava, dominando toda a sua vontade rendida, exclamava, com desprezo: "Você não é nada. É mais fria que o ar." Com essa entonação e tudo mais, a frase acusatória penetrou na mente da moça como uma bala certeira e lá ficou, gerando uma convicção profunda. Ela realmente era apenas ar. Ela repetia isso o tempo todo. Esse foi o primeiro sinal de seu distúrbio. E ela continuou se apresentando nas casas das senhoras para quem trabalhava, com a mesma aparência de modéstia e reserva que você verá agora. E essas senhoras tiveram a ideia de trazê-la aqui, para que eu tentasse curá-la. Elas estão muito interessadas nela. E o senhor espera curá-la? Não, respondeu o médico com determinação e melancolia.
A experiência me mostrou que esses casos de loucura mansa, sem arrebatamentos, sorridentes, dóceis e aparentemente tranquilos, são os que se fixam e não desaparecem. Eu não temo as loucuras brutais do sangue, mas as poéticas, refinadas, delicadas, as alienações sutis. E dei a elas o nome de loucuras do ar em minha nomenclatura interna. Como Ofélia. Respondi. Exatamente como Ofélia. Aquele grande médico especialista em doenças mentais, que se chamava, ou talvez não se chamasse, William Shakespeare, tinha um conhecimento maravilhoso sobre o diagnóstico e o prognóstico. Depois dessas palavras sombrias, o médico me levou à cela da louca do ar. O quarto estava muito limpo, e Cecília, sentada em uma cadeira baixa, olhava ansiosamente pelo gradeado para o espaço azul do céu e o verde do jardim. Ela apenas virou a cabeça ao nos cumprimentar. A doente era uma jovem magra e pálida. Seu rosto infantil e delicado teria sido bonito se estivesse animado pela alegria e pela saúde. No entanto, é fato que há pouquíssimas pessoas mentalmente perturbadas que são bonitas, e Cecília não era exceção, exceto pela expressão verdadeiramente divina de seus grandes olhos negros, circundados por olheiras azuladas e enrubescidos pelo choro, quando ela respondeu às nossas perguntas. Ele virá. Ele virá me ver a qualquer momento. Ele me ama intensamente, e, convenhamos, não sei dizer se o amo. O pior é que, quando ele vier, já não me encontrará. Porque, aqui onde vocês me veem, eu não sou ninguém, absolutamente ninguém. Sou mais fria que o ar. É isso que sou, ar. Não tenho um corpo, senhores. E como não tenho um corpo, não pude obedecer a ele fisicamente. Pode-se obedecer a alguém com algo que não se tem? Claro que não, não é mesmo? Eu sou apenas ar. Vocês não acreditam em mim? Se não fosse por essa grade, vocês viriam que é verdade que sou ar. E quando quiserem, apesar da grade, ficarão convencidos de que sou ar. Nada mais que ar. Ele me disse isso, e ele sempre diz a verdade. Sabem quando ele me disse isso pela primeira vez? Foi numa tarde em que passeávamos à beira do rio, nas Delícias. O campo estava tão perfumado. Ele queria me abraçar, mas, como sou ar, ele não pôde. E é claro que ele se convenceu. Sou ar, apenas ar. Uma risada repentina, infantil, acompanhou essas declarações. Saímos da cela prometendo informar ao namorado, caso o encontrássemos, que sua amada o esperava ansiosamente. E, enfim, uma semana depois, li nos jornais a notícia. A manchete dizia: acontecimento no Velasco. No Velasco. Vital, queriam dizer, porque a vida é a grande e eterna romancista. Talvez aproveitando um descuido dos responsáveis por sua custódia, tomada por uma vertigem e presa à ideia de que era ar, Cecília subiu ao terraço de um dos pavilhões, ficou de pé no parapeito e, soltando um grito de prazer, enfim, cumprindo seu destino, jogou-se no vazio. Ela caiu de uma altura de 20 metros em um monte de areia. Ficou imóvel, atordoada pelo impacto na cabeça. Ainda estava respirando e viveu agonizante por mais 2 dias. Não recuperou a consciência. Sua última sensação foi a de respirar o ar, confundir-se com ele e absorver o filtro da morte, que cura o amor. Névoa funerária. Sobrevivia ao estranho incidente em Franco da Rocha, um evento que teve início na sala de velório. Mesmo após mais de uma década, recordo-me vividamente do maldito aroma de velas invadindo minhas narinas, do meu corpo estremecendo de medo. Nas noites mais frias, quando o vento uiva sinistramente do lado de fora da minha janela, ainda consigo ouvir os gritos desesperados das pessoas presentes naquele funeral. E pior, no escuro do meu quarto.
Oh, maldição! Ainda consigo ouvir os gemidos das entidades infernais que emergiram da névoa naquele fatídico dia. Estávamos no velório do tio Afonso, enquanto, simultaneamente, na sala ao lado, ocorria outro funeral. E, pasmem, o corpo sendo velado naquela sala era o que restou da amante do tio Afonso. Eles mantinham um caso em segredo, retornavam de um motel tarde da noite e sofreram um terrível acidente de carro. Tio Afonso lutou por sua vida até chegar ao hospital, mas não resistiu. Já sua amante faleceu no local, prensada por um carro forte. Segundo alguns transeuntes, a visão de seu corpo dilacerado pelas ferragens era semelhante à carne moída de uma açougue. No entanto, os responsáveis pelo preparo do corpo fizeram um trabalho admirável antes de colocá-la no caixão, preservando seu busto quase intacto, apesar do rosto parcialmente danificado. A parte inferior do corpo, a mais afetada pelo acidente, exigiu uma meticulosa reconstrução do quebra-cabeça de carne e ossos. Apesar de sua aparência distorcida e esquelética, permitiram que o caixão permanecesse aberto durante o velório, cobrindo a deformidade com belas flores brancas. A tristeza era visível no rosto de todos. A melancolia pairava no ar, envolvendo-nos como um manto sombrio, penetrando em nossa pele como um abraço depressivo. Pelos corredores que levavam à área externa, essa atmosfera fúnebre seguia seu curso, manifestando-se também lá fora, na estreita rua de terra, ladeada por árvores secas e lamuriantes no inverno, e no grande portão enferrujado que servia de pouso para corvos. Do outro lado da rua, ao lado da entrada do velório, havia um muro coberto de lodo. Esse muro separava as duas salas de velório, enquanto do outro lado encontravam-se lápides, sepulturas e jazigos. Aquele foi um dia triste para muitos, e 2 velórios, 2 famílias desoladas, 2 vidas perdidas. O carro fúnebre que trouxera o corpo do meu tio e de sua amante estacionou novamente, trazendo mais um falecido que ocuparia o lugar do meu tio Afonso assim que o velório terminasse. Carros continuavam a chegar, trazendo familiares do próximo morto a ser velado naquela sala. Do lado de fora, uma família desconhecida para nós, compartilhando o mesmo sentimento de desolação, aguardava enquanto nos despedia do tio Afonso para, mais tarde, também se despedir de seu ente querido recentemente falecido. Como se 2 velórios não bastassem, fomos informados de que um terceiro se iniciaria em breve para a família que aguardava lá fora. Recebemos a notícia de que, em 15 minutos, os caixões do meu tio e de sua amante seriam fechados para seguir em direção às sepulturas. Em meio a choros e lamentos, aproximamo-nos de tio Afonso para uma última despedida. Minha tia, deixando o rancor de lado, beijou a testa do seu infiel defunto, banhada em lágrimas. O mesmo ocorria no velório da amante, na sala ao lado. Eu fui o último a me aproximar do caixão para me despedir daquele corpo rígido, com uma coloração de cera antiga. Porém, fui interrompido, pois foi exatamente nesse momento que se desencadearam os momentos mais aterrorizantes da minha vida. Alguém invadiu a sala do velório, e um homem barbudo, com olhos arregalados e um semblante assustado. Ele tentava falar, mas faltava-lhe o fôlego para se expressar. Colocando a mão no peito e lutando para respirar, finalmente conseguiu pronunciar algumas palavras com a boca seca e esbranquiçada. Ele disse, roucamente, que a eles estavam se aproximando. Tentamos acalmá-lo e pedimos para que ele se explicasse melhor, mas tudo o que ele fazia era apontar o dedo trêmulo para o lado de fora, insistindo que a eles estavam se aproximando e que deveríamos ficar em silêncio. Saí para buscar água para o homem, mas logo voltei quando vi as pessoas que estavam esperando do lado de fora, prontas para velar o falecido, entrando apressadamente pela estreita porta do velório, todas amontoadas e desesperadas.
A sala onde velávamos o tio Afonso agora estava lotada. Minha família, a família da amante e as pessoas que estavam do lado de fora compartilhavam o mesmo espaço funesto. O motorista do carro funerário, com as mãos firmes apoiadas no caixão do meu tio, começou a falar. Ele voltou, eu vi com meus próprios olhos, disse o motorista do veículo funerário. Eu vi a multidão correndo em direção ao velório enquanto eu fumava meu cigarro no carro. Pensei que os barulhos que vinham de trás do veículo eram as pessoas batendo nele, mas quando olhei no retrovisor, percebi que a tampa do caixão estava se movendo, o mesmo caixão que estava comigo durante a viagem, com um morto dentro. Meu Deus, como isso é possível? Um senhor que estava perto de nós se manifestou. Você está dizendo que meu filho está vivo? Meu filho? Você tem certeza? Eu preciso vê-lo. Me ajudem a chegar até o carro funerário. Oh, graças a Deus, meu querido filho abriu a tampa do caixão. Ele está vivo. Está vivo. Gritava o senhor enquanto tentava se mover apoiado em sua bengala, acompanhado por sua sobrinha que o ajudava. O homem barbudo, ao recuperar o fôlego, alertou o velho e sua sobrinha de que não era uma boa ideia irem para fora. Mas eles o ignoraram. A esperança do velho de reencontrar seu amado filho era mais forte do que qualquer coisa, e algumas pessoas os seguiram, correndo para longe dali, deixando apenas 6 de nós para trás. Não demorou muito para que a sobrinha retornasse apressada, gritando: Eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas é seguro ficarmos aqui. O motorista não estava delirando. Maurício, o filho do meu tio, realmente saiu do caixão e está vindo em nossa direção, pronunciando palavras indecifráveis enquanto uma expressão de ódio toma conta dele. Fiquei aterrorizada e com muito medo, então decidi voltar, deixando meu teimoso tio lá fora. Do outro lado do muro, onde os mortos descansavam eternamente, a jovem assustada disse ter visto uma névoa se formando, e dela ecoavam vozes que falavam um dialeto estranho e assustador. Logo pudemos ouvir as vozes se aproximando do velório, e não demorou para que a névoa invadisse o local onde estávamos. Gradualmente, nossa visão ficou embaçada com a névoa gelada. Ela se espalhava rapidamente, de uma maneira diferente de tudo o que eu já tinha presenciado, carregando consigo um odor grotesco de enxofre e pus, extremamente desagradável, que causava náuseas em todos nós. A escuridão pode ser assustadora para muitas pessoas, mas depois daquele dia, o oposto da escuridão é o que realmente me assombra, e a claridade excessiva, o branco de uma névoa putridamente perfumada. O som sussurrante ecoando pelo corredor nos manteve alertas e em silêncio, enquanto passos arrastados indicavam a aproximação de algo na sala onde estávamos. Gradualmente, uma silhueta se tornava visível na terrível névoa, tornando-se mais definida a cada passo que a criatura dava em nossa direção. Meus olhos ardiam, captando apenas a névoa e as sombras. Instintivamente, dei alguns passos para trás, pressionando minha lombar contra o caixão do tio Afonso, procurando um local mais seguro, pelo menos alguns centímetros distante da criatura que se aproximava lentamente. A névoa dissipou-se rapidamente, revelando o rosto sinistro da criatura, de um cadáver com olhos em brasa, lábios inchados, uma aparência viscosa e repugnante, com pequenas partículas de saliva escorrendo pelo queixo. O grito de uma mulher fez com que a criatura mudasse de direção, seguindo o som desesperado. Aproveitamos a oportunidade e saímos rapidamente da sala, correndo até o final do corredor, enquanto os gritos da mulher diminuíam até se transformarem em silêncio. Encostamos na parede no final do corredor, sem saber para onde ir, observando a passagem que levava ao lado de fora, alguns metros à nossa frente, onde a névoa ainda persistia. A meio do corredor, à esquerda, ficava a entrada para a sala onde meu tio estava, e à direita, a entrada para a sala da amante, de onde veio um estrondo assustador.
Eu estava convencido de que o barulho era causado pela queda do caixão da amante. Oh, criatura ressuscitada pela bruma de enxofre, eu sei que você está acordada, maldita mulher, resmungou o homem ao meu lado. Após o estrondo, gemidos dolorosos surgiram da sala, e nos encolhemos ainda mais contra a parede. Não havia escapatória. Mantivemos o silêncio. Tentarei descrever a aparência mórbida da amante do meu tio. Ela saiu da sala lentamente em direção ao corredor onde estávamos. Primeiro, uma de suas mãos horrendas, semelhante a pequenos galhos secos, segurando uma vela apagada com dificuldade. Em seguida, sua face maligna surgiu, com uma coloração de cera velha, com leves marcas de costura. Seus olhos estavam abertos, cinzentos como massa de cimento, enquanto a parte de trás de sua cabeça carecia de cabelo. Então, seu tronco emergiu no corredor, e a cada passo que a defunta seminua dava, sua camisola deslizava até o chão, revelando seu corpo grotesco e nu, assemelhando-se a uma marionete destroçada, com movimentos desengonçados e tremendo os ombros como uma britadeira. O que restava de suas costelas se movia de maneira estranha, para cima e para a esquerda, como se estivessem se soltando daquele ser pútrido e remendado. O monstro se virou em nossa direção, soltando uma risada arrepiante e deixando cair o pedaço de algodão que cobria sua boca. Não conseguia distinguir se ela estava rindo, chorando ou gemendo de dor, apenas sei que nunca ouvia algo tão assustador vindo de alguém. Até o próprio monstro de Frankenstein ficaria assustado com aquela visão. Instintivamente, corri em direção à criatura e, ao me aproximar, joguei-me para o lado esquerdo, batendo meu ombro na parede, passando pela defunta sem ser pego. Parei mais adiante, ainda no corredor, fazendo sinal para que os outros viessem comigo. Foi quando percebi que meu tio Afonso estava sentado em seu caixão, olhando fixamente para mim, e o outro cadáver estava imóvel no canto da parede. Ninguém teve coragem de fazer o que fiz, todos continuaram se encolhendo na parede enquanto a criatura pútrida os encurralava. Eu não suportava mais a visão daquele movimento horripilante das nádegas, corri para fora do velório e observei o crepúsculo vespertino enquanto os gritos dos que ficaram para trás ecoavam em agonia. A névoa ainda pairava em alguns pontos do lado de fora, onde algumas silhuetas de mortos ressuscitados vagavam, e do outro lado do muro ainda era possível ouvir vozes demoníacas. Entrei no carro funerário e acelerei. Enquanto dirigia, notei muitas velas acesas espalhadas pela estrada. Peguei um atalho por uma rua estreita que cortava o cemitério, entre as lápides. Pela janela, pude ver, com dificuldade devido à leve névoa, vários corvos se reunindo nas cruzes de cimento e voando sobre alguns cadáveres ambulantes. Vi a terra das covas se mexendo, de onde mais seres sinistros despertariam, e pessoas clamando por socorro em todos os lugares. Logo, estava longe daquele lugar, seguindo a estrada que levava à saída daquela cidade macabra. Desde então, nunca mais retornei, e esse é apenas um dos relatos dos sobreviventes de Franco da Rocha. Sim, há muitos outros casos assustadores de pessoas que enfrentaram o mal. Agora, passa da meia-noite, como de costume, deito minha cabeça no travesseiro para tentar dormir. Enquanto espero pelo sono, observo mais uma vez, como todas as noites nos últimos 13 anos, a figura nua que caminha pelo corredor do meu quarto, segurando sua vela fumacenta, me observando até que eu adormeça, quando, na verdade, ela espera que eu apague completamente, para me levar a algum inferno de onde ela veio. Olhos brancos. Fui despertado por um ruído forte, o barulho acelerado do motor enquanto voávamos. Ainda sonolento, verifiquei as horas no brilhante visor do celular. Apenas 15 minutos haviam se passado desde a decolagem. O monomotor cortava os céus selvagens da Amazônia em alta velocidade. Calculo que estamos na metade do caminho. Pela janela,
Vejo um mar verde estendendo-se diante de mim. Árvores de diferentes espécies e tamanhos formam um tapete infinito, interrompido ocasionalmente por sinuosos cursos d'água. Perdido em meus pensamentos, admirando a magnífica paisagem, o piloto me informa que estamos prestes a pousar. A pequena aeronave começa a diminuir a altitude e vejo uma clareira à minha frente, com uma extensa faixa de terra batida. Após alguns solavancos, o avião para suavemente. Pouso perfeito. Pego minhas coisas, 2 bolsas de acampamento. O piloto me avisa que voltará em 10 dias, e o avião decola novamente. Tenho esse tempo para descobrir por que tantas mortes estão ocorrendo na tribo dos Pirahã. Fico ali, no meio do nada, aguardando meu guia. 30 minutos depois, vejo um indígena sorridente, seminu, com faixas vermelhas pintadas pelo corpo, surgir entre as folhagens. Ele fala em bom português e me pede para segui-lo. O Binaan estudou em uma escola na cidade e agora auxilia no contato com os visitantes. Curioso e falante, ele questiona minha presença ali. Respondo que faço parte de uma equipe de epidemiologistas e minha missão é descobrir a causa das mortes na aldeia. O homem primitivo olha sério para mim, abaixa-se e pede para eu imitá-lo. Coloca o dedo nos lábios, sinalizando silêncio, e murmura algo em sua língua nativa. Faço um sinal de que não entendi, e ele repete quase num sussurro: "Cuidado, a floresta escuta." Não me preocupo com as palavras de Ubinaan. O medo e a crença em seres ocultos na floresta fazem parte do folclore indígena. Eu acredito que missionários, bem intencionados, mas despreparados, trouxeram algum vírus em seus corpos e infectaram esse povo desprovido de imunidade. Doenças de outros povos se espalham em aldeias como fogo na palha. Um cheiro forte de terra úmida se espalha pelo ar, enquanto a brisa suave da tarde ameniza a temperatura da selva tropical. Já é quase noite quando Ubinaan indica a direção. Logo à frente, vejo um enorme círculo formado por placas de palha habilmente trançadas. Não são cabanas separadas, mas uma única construção abrigando todos. Um exemplo de convívio comunitário. Sob o telhado vegetal, várias redes sustentam homens, mulheres e crianças. Aqui e ali, fogueiras crepitam, aquecendo os corpos desnudos. Minha presença não provoca curiosidade, apenas alguns olhares me acompanham enquanto deito na rede que o Binaan me ofereceu. Aos poucos, o sol se põe, e a luz das fogueiras projeta sombras dançantes. O distante canto das aves e o murmúrio das águas do rio próximo embalam meu sono. Acordo na manhã seguinte sentindo uma picada na mão. Instintivamente, puxo meu braço e sinto uma ardência, como uma mordida de formiga. Ao meu lado, há uma indiazinha bastante indignada, segurando um chicotinho na mão e repetindo palavras em sua língua primitiva. Uma mulher aparece, repreende a menina e a puxa pelo braço. Devo ter perdido o amanhecer, todos já estão de pé. Não há conversas, não há gritos, não há alegria. As expressões são de tristeza, criando um ambiente pesado na comunidade. Desço até o rio e lavo o rosto e os braços na água fria. Volto e pego meus instrumentos de trabalho, um estetoscópio, seringas e frascos para coletar amostras. Procuro o Binaan para que ele me mostre os doentes. Encontro-o sentado na esteira, preparando seus apetrechos de pesca. Peço para interromper seu trabalho e me levar aos doentes. Ele sorri e responde que não existem doentes ali. Fico confuso, e o Binaan explica que as mortes ocorrem de repente, e ninguém sabe quem será o próximo, como se o espírito da floresta roubasse a alma dos Pirahã. Isso significa que o trabalho ficou mais difícil. Se não estão apresentando sintomas, o vírus deve ser mais agressivo do que eu imaginava. O agente se instala e mata quase que instantaneamente.
Preciso agir rapidamente e descobrir o que está acontecendo. Caso contrário, isso pode se tornar uma epidemia que atinge outras aldeias e chega às cidades. Após equipar-me com meu equipamento de proteção individual, solicitei ao meu guia que me levasse até os corpos das últimas vítimas. Convencê-lo foi difícil, então pedi que ele me mostrasse a direção de um local próximo. Ele o fez. Subimos uma colina entre a densa floresta e o indígena apontou um campo logo abaixo, onde havia uma gruta. Ele disse que os corpos estavam lá. Ele bateu 2 vezes em meu ombro, desejou-me boa sorte, virou-se e retornou à aldeia. Com uma mochila nas costas e apoiado em uma bengala improvisada, desci a colina em direção ao local indicado. Mais abaixo, avistei uma abertura enorme entre as rochas, exatamente como o Benaã havia descrito. Eu não tinha ideia de que era tão grande. A gruta se projetava em um paredão extenso e grandes rochas, do tamanho de automóveis, estavam empilhadas na entrada. Coloquei meu EPI. Era necessário me proteger, pois os corpos poderiam ainda conter o vírus. Se eu quisesse entrar na gruta, teria que escalar as rochas. Seria um desafio considerável, mesmo com um macacão impermeável, luvas, botas e máscara. A primeira pedra foi fácil, mas ao saltar para a segunda, meus pés escorregaram. Comecei a deslizar pela rocha inclinada. Meu corpo rolou e caiu pesadamente em uma pilha de sacos de tecido, semelhantes às redes em que os pirahã descansavam. Um odor fétido de carne em decomposição fez minhas narinas arderem. Deitado na mesma posição final de minha queda, virei a cabeça para o lado. Um choque visual fez meu coração quase saltar pela boca. Bem ao meu lado, havia um cadáver com os olhos bem abertos e brancos. Pulei para o lado e tentei me levantar. Apoiei minhas costas nas pedras, mas meus pés estavam mergulhados em uma mistura de panos e carne podre. A visão era macabra e impressionante. Mais de uma centena de corpos estava ali, jogados uns sobre os outros, envoltos em redes de dormir. Muitos estavam em estado de decomposição avançada, mas grande parte ainda estava no início do processo. Eram mortes recentes. Aquilo era definitivamente uma epidemia grave. A quantidade de mortos era muito maior do que eu havia imaginado. Precisava retornar urgentemente à aldeia e alertar meus colegas na cidade. Precisava de reforços. Peguei uma seringa e coletei sangue de um dos cadáveres. Em seguida, escaltei as rochas novamente. Eu queria sair daquele lugar sinistro o mais rápido possível. Subi a colina e entrei na selva. De repente, senti uma enorme sensação de que estava sendo seguido. Ouvi passos em minha direção. Parei de andar e agucei os ouvidos. Ouvia apenas o canto das aves e o ruído do vento. Comecei a caminhar novamente, e o som dos passos junto aos meus começou novamente. Pareciam tão próximos. Assustado, comecei a marchar mais rápido. Era nítido que eu estava sendo acompanhado. Ouvia a respiração de pessoas ao meu redor. Olhava apenas para frente, enquanto gemidos sussurrantes ecoavam pelo ar. Comecei a correr sem me importar com a vegetação densa que atravessava em meu caminho. Meu fôlego se esgotou, pois não era atleta, e parei para respirar. Um grito próximo ao meu ouvido quase fez meu coração parar. Caí sentado no chão. Era um grito de lamento seguido de um choro de mulher. Olhei para todos os lados em busca da origem do som e encontrei. Atrás de algumas folhagens, havia uma mulher de costas. Era uma indígena com longos cabelos. Seu corpo estava cheio de vermes, que criavam orifícios e desapareciam dentro de sua pele em decomposição. Ela cessou o lamento e começou a se virar lentamente. Completamente apavorado,
Fechei os olhos, e nesse momento, uma mão segurou meu ombro. Meu grito despertou todas as aves da região, e elas levantaram voo em grande alvoroço. Quase desmaiei. Quando recuperei minha compostura, vi meu amigo Ubinaã na minha frente, chamando-me e segurando meus braços. Ele veio me buscar para dizer que não era necessário procurar corpos na floresta, pois mais 3 pessoas haviam morrido na aldeia. Aliviado por ter companhia, segui o índio novamente até a aldeia. Na tribo, havia uma comoção geral. Mulheres proferiam lamentos em voz alta, homens se açoitavam para expressar sua dor. Choros e até gritos de desespero preenchiam o ar. Perguntei a Ubinaã o motivo de tanta aflição. Ele me levou até o falecido, e então entendi. Era o cacique. Estava na mesma condição dos cadáveres que eu havia visto antes, com os olhos totalmente brancos e bem abertos. Quando me aproximei com uma seriga, vários braços me seguraram. Aparentemente, o cacique era quase uma divindade para seu povo, e tocar em seu corpo era proibido. Tive que buscar os outros corpos. Lágrimas vieram aos meus olhos quando vi o corpo da pequena índia que me chicoteou de manhã. O outro cadáver era de uma idosa, e ambos apresentavam a mesma característica dos olhos brancos. Pelo menos agora eu tinha uma vantagem. Eu havia visto uma das vítimas antes de sua morte, e a criança aparentava estar completamente saudável pela manhã. Precisava voltar à cidade e relatar o que estava acontecendo. Necessitava de mais equipamentos e de todo o grupo de cientistas presentes. Era preciso isolar a tribo e recolher os cadáveres imediatamente. Comuniquei então ao meu guia a necessidade de retornar antes do previsto. Ele respondeu que isso era impossível. A aldeia Pirahã estava muito distante de qualquer povoado, levaria mais de 10 dias para chegar a um lugar com comunicação. Ele me aconselhou a esperar pelo avião que chegaria daqui a 9 dias, mas eu sabia que até lá todos estariam mortos. Implorei por qualquer forma de atravessar a floresta. Poderia usar uma canoa e seguir pelos rios até encontrar um local onde pudesse entrar em contato com a cidade. Ubinaã explicou que nenhum Pirahã se arriscaria em uma jornada tão perigosa. Teria que agir sozinho, com os recursos que tinha, e ser rápido. Sentia que o mal que assolava aquela aldeia também me mataria. Não tinha tempo para realizar uma pesquisa mais aprofundada. Teria que partir com as informações fornecidas pelos próprios indígenas. A noite caiu novamente, trazendo angústia e ansiedade a todos. O medo era generalizado. Saí em busca de Ubinaã e percebi que uma grande fogueira havia sido acesa no centro da aldeia. Muitos índios formavam um círculo e corriam ao redor do fogo, enquanto proferiam uma cantiga estranha, que parecia mais com gritos desconexos. Ubinaã estava no meio deles. Assim que o tumulto cessou, aproximei-me dele e fui recebido com o mesmo sorriso e simplicidade de antes. Então pedi que me explicasse o que estavam fazendo. Ele me contou que se tratava de um antigo ritual para afastar o espírito de Kauaiboge. Ubinaã baixou o tom de voz, inalou a fumaça que se desprendia de um pequeno fogareiro feito de pedras e começou a narrar. A tribo Pirahã descende dos primeiros homens. Foram os Pirahã que construíram o mundo. Mas os homens foram maus. Muitas guerras foram travadas entre as tribos. Para punir os homens, Igagai, o Ser Supremo, enviou um espírito maligno chamado Kauaiboge. Esse espírito habita na floresta e, a cada 100 luas, vem se alimentar das almas do povo da floresta. Mas por que ele faz isso? Perguntei, interessado. Para evitar guerras. É um castigo. Com poucos Pirahã, não há disputa, competição ou guerra. Já fomos muitos, mas agora estamos morrendo.
Procurei uma lógica na história de Ubinaã, afinal não podia ignorar o incidente que ocorreu na floresta. No entanto, não encontrava qualquer sentido relacionado às mortes. Deitei em minha rede, preocupado com tudo o que estava acontecendo, e não consegui dormir. Minha mente fervilhava de preocupações. Precisava encontrar respostas. Finalmente, o cansaço venceu minha resistência, e mergulhei em um sono profundo. Comecei a sonhar com os corpos em decomposição que encontrei na gruta. Todos gritavam em desespero, enquanto eu afundava no meio deles. Braços me envolviam, puxando meu corpo para baixo. Acordei sobressaltado, dei um salto, e o movimento me desequilibrou, fazendo-me cair no chão. Minha rede estava toda emaranhada. Olhei ao redor e percebi que minha agitação não foi suficiente para despertar ninguém. Ainda era alta madrugada, e todos continuavam dormindo. Meu coração batia rapidamente devido ao pesadelo, e tentei me acalmar. Estendi novamente a rede e deitei-me. Poucas fogueiras ainda estavam acesas, e a fumaça subia, envolvendo toda a paisagem em neblina. Percebi um movimento estranho. Em uma das redes, um rapaz começou a tremer. Saltei da minha rede e corri para ajudá-lo. Gritei por socorro, tentando acordar a aldeia e alertar a todos. Muitos acordaram, mas não se moviam, pois não sabiam o que estava acontecendo. O jovem ficou imóvel, infelizmente era tarde demais. Seu corpo estava rígido, arqueado, seus olhos brancos e bem abertos. Uma mulher aproximou-se do corpo e desabou em prantos. Todos começaram a perceber o que estava ocorrendo e se aproximaram, assustados. Foi nesse momento que vi uma moça convulsionando em uma rede próxima. As pessoas correram até ela, e algumas mulheres tentaram reanimá-la, massageando seu corpo que tremia descontroladamente. A tentativa foi em vão. Logo, seus olhos reviraram, ficando completamente brancos, e ela parou de se mexer. Naquela noite, ocorreram 8 mortes no total. Senti-me impotente. Eu havia testemunhado a morte de todos, um por um. Não pude fazer nada, e isso me deixou extremamente deprimido. Como explicar tal fenômeno? Minha teoria sobre uma doença viral estava se desmoronando cada vez mais. Precisava agir, fazer algo para salvar aquelas pessoas desesperadas. Levantei-me antes do amanhecer, peguei minha mochila e adentrei a mata. Não sabia o que estava procurando, mas sei que existe. Ia um espírito da floresta, as respostas que precisava deviam estar ali. Circulei por horas. O sol agora estava a pino, e o calor me incomodava. Decidi voltar para a aldeia, frustrado por não encontrar nenhuma pista. Estava passando por uma das trilhas quando avistei algo no meio da densa selva. Era uma pequena cabana. Aproximei-me cautelosamente, pois as tribos nessa região costumavam ser rivais. Comecei a contornar lentamente a choupana e vi um velho índio de joelhos diante de uma pequena fogueira. Ele jogava algo no fogo, e uma fumaça vermelha se elevava no ar. Em seguida, ergueu os braços para o alto e pronunciou várias palavras em uma língua desconhecida. Certamente, ele não era um pirahã. Ele não me viu. Parecia não representar uma ameaça, então me aproximei ainda mais. Quando o homem percebeu minha presença, assustou-se. Era muito idoso, seu corpo frágil. Ele se atirou aos meus pés e parecia pedir clemência. Eu me abaixei e tentei, por meio de gestos, demonstrar que não lhe faria mal algum. Ajudei-o a se levantar, e o ancião exibiu um meio sorriso com sua boca desdentada. Falando ainda em sua língua ininteligível, ele entrou em sua pequena cabana, fazendo sinal para que eu o seguisse. Agitado,
Começou a mostrar vários objetos, penas coloridas, cuias de barro, partes secas de animais e vários tipos de folhas. Tentei fazer gestos para que ele me entendesse. Queria mostrar que investigava a causa das mortes na aldeia. Finalmente, consigo expressar claramente minha intenção através de vários desenhos que rabisco no solo. Parece que o velhinho entendeu, porque de repente ele salta e pega uma cumbuca, jogando folhas e diferentes ervas e amassando a mistura com uma agilidade incrível. Em seguida, ele me apresenta o recipiente com a receita pastosa. O cheiro é horrível. Ele faz um sinal para que eu beba. Engulo em seco e balanço negativamente a cabeça. O velho índio aponta para os desenhos que fiz na terra e insiste para que eu beba a mistura. Acredito que ele seja um pajé e está sugerindo que essa gosma possa me ajudar de alguma forma. Não sei mais a quem recorrer, então decido entrar no jogo da pajelança. Tomo tudo em um gole só. O gosto é tão amargo que minha língua fica amortecida. Segundos após ingerir o coquetel repugnante, começo a sentir tontura. Tento me levantar, mas minha visão está turva. Desequilibro e desmaio antes mesmo de atingir o chão. Quando recupero a consciência, estou novamente diante da gruta macabra. Horrorizado, vejo os cadáveres deslizando pelas rochas, deixando a cova comum. Logo, um exército de mortos-vivos marcha em minha direção. Não consigo me mover, estou paralisado. Quando eles chegam bem à minha frente, todos param. Vejo seus olhos brancos e sem expressão. Nesse momento, todos apontam para o lado. Obviamente, querem que eu veja algo. Mesmo apavorado, olho na direção indicada. Vejo um índio de costas, abaixado, fazendo alguma coisa. Me aproximo lentamente e consigo ver claramente agora. Diante dele estão alguns objetos, ervas e um grande pote. Dentro desse pote, há vários sapinhos coloridos. Reconheço esses animais, famosos pela quantidade de veneno que secretam pelo corpo. O índio ferve folhas de plantas espinhosas e banha os sapinhos com o chá. A poção se torna escura. Ele então molha a ponta de uma folha e a oferece a uma galinha. O animal bicou a folha e caiu no chão instantaneamente. Nem se debateu, morreu imediatamente ao tocar no veneno. Reparo que seus olhos ficaram totalmente brancos. O índio começa a salpicar a mistura venenosa em todos os objetos, cuias para beber água, cestos, colares e um pequeno chicote. Quem tocar nesses utensílios e levar a mão à boca, provavelmente terá o mesmo destino que a ave. O índio maquiavélico se levanta e sorri satisfeito. Meu coração salta ao reconhecer o rosto do assassino. É o meu guia, meu amigo Ubinaã. Acordo desse pesadelo lúcido, assustado com a revelação. Ainda estou na taba do pajé. Meu corpo está dormente e repousa sobre uma esteira. Está muito escuro, deve ser madrugada. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Em um canto, o pajé ressona tranquilamente em sua rede. Será que todo esse sonho é real? Ubinaã estaria envenenando seu próprio povo? Mas por que ele faria isso? Levanto-me sentindo ainda os efeitos alucinógenos da bebida que me levou à epifania. Preciso voltar à aldeia e verificar se tudo isso é verdade. Caminho por algum tempo e avisto a tribo logo adiante. Ao chegar, percebo um problema que não havia considerado antes. Como vou alertar a tribo sobre Ubinaã se não falo a língua dos Pirahã e ele é o único intérprete? Talvez seja melhor deixar isso para depois. Primeiro preciso verificar se o que me foi revelado é verossímil ou apenas uma ilusão. A tribo está acordada, apesar de ainda não ter amanhecido. Ouço lamentações em uníssono. No meio da aldeia,
5 corpos estão envoltos em suas redes. Mais mortes ocorreram enquanto eu estava fora. Minha tristeza se transforma em ódio. Procuro Ubinaã com as mãos trêmulas. Encontro em um canto, tranquilo, sentado em uma esteira, comendo uma mistura branca. Decido usar a tática de abordagem indireta. Aproximo-me dele e, olhando fixamente em seus olhos, simplesmente digo: por quê? Ele me encara com uma expressão séria, mantendo o contato visual por alguns segundos. Parece compreender o significado por trás da pergunta. Ele se levanta lentamente e posiciona-se diante de mim. Vocês, da cidade, não sabem de nada, diz ele com uma voz sombria que nunca havia ouvido antes. Com todas as suas bugigangas e máquinas, só agora descobriu o veneno? Quer saber por quê? Eu vou te contar, se isso te satisfaz. Ele prossegue, revelando uma história pessoal carregada de dor e tragédia. Conta como foi enviado para a cidade quando era muito jovem, contra sua vontade. Ele estudou na escola e viveu com um casal que se tornou seus pais adotivos. Porém, sentiu um desejo profundo de conhecer sua tribo, os Pirahã. Seu pai adotivo o acompanhou até a aldeia, sem saber da natureza isolada e selvagem do povo Pirahã. Quando chegaram, foram atacados, e o pai adotivo foi brutalmente assassinado na sua frente. Por ser parecido com os Pirahã, Ubinaã foi levado para a tribo e decidiu se vingar. Ele aprendeu os costumes, os truques, e eventualmente, descobriu as espécies venenosas de plantas e animais, desenvolvendo o veneno perfeito. Um toque contaminava a pele e o contato com a boca garantia uma morte rápida e certa. Meu ódio aumenta ao testemunhar seu sorriso cínico. Chegou a hora de pôr fim a essas mortes. Decido agir de forma decisiva. Coloco uma luva protetora e começo a jogar todos os objetos suspeitos que encontro no fogo. As mulheres olham para mim com medo e os homens tentam me segurar. Faço gestos para que entendam que esses objetos podem causar mal. Quebro potes de barro no chão, fazendo-os se espatifarem em pedaços. Vários índios me seguram e me empurram para fora da aldeia. Percebo que não estão compreendendo minha intenção de salvá-los e que só Ubinaã pode esclarecer o que está acontecendo. Não tenho outra escolha. Preciso confrontá-lo. Não sei como. Nunca tive coragem de tirar a vida de outro ser humano, nem mesmo de um animal. Mas é necessário. Pego um pedaço sólido de madeira, um tacape. Planejo golpeá-lo com força na cabeça. A aldeia estará a salvo. Avanço lentamente em direção a Ubinaã, que está dentro da taba, conversando animadamente com alguns índios. Me aproximo sorrateiramente por trás dele, segurando o tacape. Quando estou prestes a desferir o golpe, sou atingido na cabeça. Uma dor aguda me faz cair. Um fio de sangue escorre pelo meu rosto e tudo fica escuro. Quando desperto, ouço gritos festivos ao meu redor. Tento me mover, mas percebo que estou preso a uma estaca. Vejo vários índios trajando roupas estranhas, saias de palha seca, seus corpos adornados com tintas coloridas. Ubinaã é o mais enfeitado de todos. Ele para diante de mim e diz: vou lhe contar uma novidade. Enquanto você estava ausente, realizando suas pesquisas, fui nomeado o novo cacique da tribo. Outra coisa que você não entende sobre os costumes dos Pirahã é que atacar o cacique é o crime mais grave. Sua punição será morrer em uma grande fogueira. Só então percebo a pilha de galhos secos sob meus pés. Desesperado, começo a gritar: não façam isso! Eu posso salvá-los! Ele está louco, vai matar todos vocês! No entanto, nenhum Pirahã, exceto o novo cacique, entende minha língua.
O Binaan pega uma tocha acesa. Eu me debato, tentando soltar-me. O impiedoso líder indígena coloca a chama sobre a lenha, e tudo começa a arder. O fogo lambe meus membros inferiores. Sinto uma dor indescritível e grito desesperadamente por ajuda. As chamas me envolvem completamente. A dor, que já era insuportável, agora atinge o ápice. Pouco a pouco, as sensações vão se acalmando. Sinto uma vontade irresistível de adormecer. Fecho os olhos e mergulho para sempre na escuridão. Pois bem, essas foram as histórias de hoje. Diz aqui nos comentários qual história você ficou com muito medo. E se você quer conferir mais relatos e histórias de terror, então inscreva-se em nosso canal. E até o próximo vídeo.